A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução, hei de encontrar uma boa solução. Aprendemos a amar e a sofrer. Bom, eu vou ler só para preparar aí os nossos corações para a prece, né, inicial, do livrinho Caminho, Verdade e Vida. E caiu no texto: a cada um, levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da noite de hoje, o Livro dos Espíritos. Que possamos ser abençoados com as lições de hoje e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Que nossos corações estejam abertos, que cada um de nós possa estar conectado com a espiritualidade maior, aos trabalhadores da nossa casa, do nosso divino, que possamos hoje e todos os dias de nossas vidas estarmos conectados com a nossa doutrina. E que o irmão de hoje, o Helder, possa ser inspirado e que junto com ele possamos estudar mais uma lição do Livro dos Espíritos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Estão me ouvindo?
Então, muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Toda vez que a gente vai estudar, uma revisada e sempre uma nova reflexão sobre os tópicos apresentados, né? Sobre as questões apresentadas no Livro dos Espíritos, é interessante que a gente vai se aprofundando mais e tendo novas reflexões, mesmo sendo os mesmos textos, né? Porque o amadurecimento é outro, o momento é outro e a reflexão sempre tem um olhar diferente, né? É bom que isso relembra para a gente que a gente sempre muda, a gente nunca está parado, estagnado no mesmo lugar. A gente tem novas experiências, a gente tem novos contatos com as mesmas mensagens e é isso que nos ajuda também no amadurecimento da compreensão, além da aplicação prática, não é? dessas novas mensagens. E o contexto que nos cerca. Né? O capítulo 9, né, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ele é muito direto, mas ao mesmo tempo ele nos convida a várias reflexões. E isso principalmente levando em consideração o contexto em que a gente está vivendo. Né? Na Gênese, quando a gente vai ler ali na questão das premonições, aquilo é colocado para a gente que os espíritos protetores, eles nos avisam, eles nos intuem, né, em muitos momentos, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né, de marcos importantes na nossa caminhada, no nosso planejamento espiritual aqui na Terra, no mundo, né, material, e que cada um de nós, né, tem a sua sensibilidade. Há pessoas que são mais sensíveis para compreender, para entender, para sentir. Outras são bem ostensivas, chegam, né, até ver, ouvir. Muitos de nós têm sensações, né, do que vai acontecer. E me vem à memória, mais ou menos um ano e meio atrás, mais do que um ano e meio atrás, já vai 2 anos e tal atrás, e uma irmã muito querida, uma amiga muito querida também, espírita aqui de Macaé, nós conversando no telefone, assim, depois de algum tempo sem se falar, e ela estava colocando que havia mensagem chegando de irmãos nossos, de casas espíritas, nos alertando de que a Terra ia passar por momentos muito difíceis, de que havia uma espécie de crossing em volta da Terra, uma energia desequilibrada, né? A gente pode dar os vários nomes, e que nos vinham avisando nas casas espíritas, nas palestras, né? Nas conversas, grandes oradores procurando de maneira com muita sensibilidade nos preparar. Dentro do divino mesmo, muitas vezes, nossos irmãos, né, que vão fazer os estudos com a gente, que vão fazer a palestra do dia na segunda e na quarta, muitas vezes isso voltou a esse momento de transição, que seria também um momento de um grau de dificuldade que a gente teria que enfrentar para ter lá na frente o mundo que a gente precisa, para ter o resultado de um mundo amadurecido, de uma terra que sai do seu estado de provas e expiações para uma terra de regeneração, um planeta de regeneração. E quanto isso ia exigir de todos nós. Talvez muito poucos de nós esperasse que a gente tivesse que passar por uma prova coletiva como essa. Mas o mundo espiritual, ele estava ali nos colocando, ele estava ali nos avisando, ele estava ali, alguns intuindo, né? Não é incomum encontrar relatos de pessoas que dizem, gente, já muito antes disso eu estava sentindo alguma coisa estava me dizendo que tinha alguma coisa que aconteceu. Ao mesmo tempo que eu estava angustiado, mas eu também tinha um certo alívio. Outras pessoas estavam mais angustiadas. Então, refletindo sobre isso hoje, mesmo que ainda que superficialmente, dá para a gente ver muito claramente que a gente é orientado, que essa interferência ela está aí, ela é muito palpável até, né? Para quem se esforça para entender, obviamente, mais, para quem estuda, obviamente, mais, a gente acaba racionalizando melhor porque a gente estuda a doutrina espírita, mas ela estava influenciando de alguma forma todo mundo, os mais ou os menos sensíveis, e cada um de nós reagiu
de alguma forma. Então, o capítulo 9 ele de extrema importância para esse contexto que a gente está vivendo, porque num momento de muita pressão psicoemocional sobre todos nós, né? Porque é um momento de extrema pressão psicoemocional sobre todos nós, em vários aspectos, mas normalmente no nosso aspecto da convivência psicológica até com a gente mesmo, né? Para lidar com o contexto no qual nós estamos e no nosso individual, mas se a gente realmente buscar refletir, buscar perceber, vai perceber que a gente foi o tempo inteiro, está sendo o tempo inteiro orientado, de alguma forma alertado. E além disso, para além das comunicações, das intuições do mundo espiritual para cada um de nós, ainda tem a ajuda dos nossos irmãos que são mais ostensivos, que têm uma capacidade maior de compreender, que trazem também nas suas falas, nas casas espíritas e fora delas também, formas de nos orientar. Então, isso nos dá um grau de importância do que é a influência do mundo espiritual sobre a nossa vida corporal, sobre o que acontece aqui agora com a gente. Então, assim, é também motivo de muita gratidão. Ainda que a gente saiba também que existem os espíritos que são menos amadurecidos, menos evoluídos, que podem também estar se aproveitando desse momento para nos desvirtuar, para nos desequilibrar, para terem satisfação com a dor, com o estado de confusão, com a angústia que muitas vezes se abate sobre cada um de nós, né? Nesse momento que é dificultoso, mas também é um momento de muito aprendizado. E nos guia mesmo, até para onde a gente olhar para buscar orientação mesmo. Porque no meio de tanto sofrimento, de tanta informação, de tanto pensar, de a gente ficar pensando no que vai acontecer, vem também aquelas orientações que são truncadas, que acabam por piorar o nosso estado de angústia e nos afastar da busca da serenidade que a gente tenta buscar o tempo inteiro. Principalmente nesse momento, digamos assim, de mar revolto. E é justamente o que a gente precisa agora. Se a gente está num navio que por algum motivo passa por um problema grave em alto mar e precisa que a gente tome aquelas atitudes normais de procedimento para salvar nossas vidas e para salvar a vida das outras pessoas que estão ali, né, para nos ajudarmos e para ajudar aos nossos irmãos, é preciso que a gente encontre pontos de serenidade, que têm sido cada vez mais difíceis, dado o contexto que a gente está vivendo. Mas é interessante como, quando a gente para observar, a espiritualidade, ela está agindo individualmente, cada um de nós, aqueles que conseguem, né, uma comunicação mais ostensiva com os nossos espíritos protetores, com os nossos espíritos irmãos, né? E mesmo no sentido mais intuitivo mesmo, que vem a intuição. Para além disso, também temos a questão anímica, que vem da alma, da nossa memória, que vem de outras vidas, que vem do plano espiritual, do planejamento que fizemos para estar aqui nesse momento, e que de alguma forma nos alerta que a gente também sabia de momentos muito agudos da nossa existência aqui na Terra. Isso de alguma forma estava previsto no nosso planejamento. Todos nós de alguma forma teríamos que passar por isso, e estamos passando. E o que é também um alento, nos mostra que a gente não está sozinho. Existe um planejamento e existe também todo um auxílio para que passemos por esse momento. Por mais que pareça confuso, e é confuso, é muito confuso. Eu não sei se para todos nós, eu espero que alguns de nós tenhamos encontrado algum estado de equilíbrio maior, mas a tendência é que muitos de nós estejamos experimentando um estado de angústia e de confusão mental e emocional. E nesses momentos também o lado bom disso é que a gente sabe que não está sozinho, mas tem um lado de alerta também, que é a nossa parte, de que tipo de sentimento a gente vai se deixar levar. Não é incomum momentos de revolta, não é incomum momentos de muita tristeza, de muito questionamento. Né? Quando a gente olha em volta e vê quantas pessoas estão fazendo tudo para ajudar e quantas pessoas estão fazendo tudo para atrapalhar, né? E isso cria um conflito de sentimentos muito grande e abre brechas.
porque a gente sabe que essa interligação dos espíritos com o mundo material, com o nosso mundo corpóreo, ela é constante, ela é dinâmica, né? Na natureza tudo está ligado em movimento, então muitas vezes a gente pode abrir a brecha para um desequilíbrio maior. E para sintonizar, falando assim a grosso modo, com espíritos, né, com parcelas de espíritos menos evoluídos que podem sim se aproveitar desse momento e certamente estão se aproveitando desse momento também para atrapalhar, né, esse momento que é de prova, mas que também tem mostrado para a gente a quantidade de espíritos encarnados e almas, ou seja, nós encarnados aqui, pessoas, irmãos nossos, que têm demonstrado que vale a pena a jornada aqui, fazendo coisas incríveis para minimizar o sofrimento. Incríveis, muitas vezes à custa de muito sacrifício até, mas sabendo da importância que isso tem para minimizar o sofrimento individual e coletivo de muita gente. E aí eu estou colocando aqui, desde cuidar de alguém que a gente ama, até estudar e buscar soluções para os problemas de saúde, para minimizar o caos na saúde, para minimizar o caos na educação e tantos outros problemas. E tudo isso a espiritualidade está ali, dialogando o tempo. Então, esse capítulo 9 ele tem uma importância muito grande, porque ele nos dá esse alento de saber que não estamos sozinhos, mas também nos dá esse alerta de saber que a gente também tem que sintonizar com as boas comunicações. O que nem sempre é fácil, o que nem sempre é algo que vem assim tão, pelo menos para a grande maioria de nós. Então, essa introdução, a gente passou aqui pelo capítulo 9, o poder dos espíritos, né? Que é o Elcio, Ivone. Eu estou esquecendo alguém que falou desse capítulo? Se alguém lembrar, por favor, coloque. O poder dos espíritos sobre nossos pensamentos, o tempo inteiro. Não é? Que fica influenciando, né? Para melhor ou para pior. Né? A influência sobre nossos atos, que também o tempo inteiro a gente está imerso nessa... Para fazer uma analogia, a gente está sentado aqui, cada um de nós em suas casas, mas há uma série, né, de ondas eletromagnéticas, de antenas mandando mensagem para outras antenas. Os nossos equipamentos aqui que estamos utilizando, eles estão conectados com outros equipamentos. A gente não está vendo, mas essas comunicações estão se dando. E como é que se define se elas vão chegar na gente ou não, se elas vão influenciar mais ou menos? Aqui nesse capítulo 9 fica colocado para a gente que é justamente o nosso querer, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, a nossa higiene mental e espiritual, o quanto que a gente está firme na nossa reforma íntima, para que a gente facilite o trabalho da espiritualidade maior, dos espíritos mais evoluídos, para que nos ajudem, para que nos coloquem no eixo, para que nos criem na gente aquele sentimento de maior segurança que é muito necessário para a gente tomar qualquer atitude. Muitos de nós, nesse momento, o medo e a angústia, eles são muito paralisantes. A gente fica paralisado muitas vezes no medo de dar errado. Aqui tá ruim, mas pelo menos está aqui. E se eu me mexer para tentar melhorar, vai que eu pioro. E os sentimentos das comunicações, até aqui no mundo terreno mesmo, e nós, no universo dos encarnados mesmo, recebemos e que vai mexendo com a gente, mas é uma escolha nossa. E que só é possível o trabalho da espiritualidade maior, dos espíritos amadurecidos, evoluídos, puros, para que nos auxiliem, se a gente também facilitar o trabalho. Como bem colocado anteriormente nesse capítulo, se a gente escolhe ouvir, se a gente escolhe se deixar influenciar por espíritos menos evoluídos, que nos puxam para sentimentos densos, pensamentos densos, os espíritos evoluídos, eles vão permitir para a gente aprender, porque a gente tem esse espaço do nosso livre-arbítrio,
E os espíritos menos evoluídos, os espíritos evoluídos que nos puxam para sentimentos densos, que nos puxam para a maldade, eles são também uma espécie de prova para a gente que a gente possa fazer as nossas escolhas. Porque esse é o sentido. E porque a gente se predispôs a passar por esse momento nessa encarnação. Né? Então é um momento que muitas pessoas estão recebendo as chamadas intuições ou premonições. Nós entendemos isso a partir do livro da Gênese, não tem nada mágico nisso, que as coisas vão se concatenando e a partir de um determinado ponto é possível prever o que vai acontecer ali na frente, baseado no cenário que está se apresentando. Né? Aquele exemplo da Gênese da montanha, que é muito interessante, está lá em cima, você está vendo todo o percurso que os carros estão fazendo. Então, tem vários caminhos ali. Você sabe que num ali tem uma blitz da polícia, no outro ali caiu uma ponte, o outro ali a estrada foi desviada. Então, a partir do momento que um carro está se encaminhando por um determinado caminho, você tem como prever qual vai ser o percalço daquela viagem. Se ele vai ter que parar, por exemplo, porque tem uma ponte caída ali. Quem está no carro não viu, mas quem está lá de cima com uma visão maior, já viu. Isso vale também para o amadurecimento do espírito, assim como o amadurecimento na trajetória da vida terrena. Muitas vezes a gente está vendo um amigo, um parente, um filho, tomando uma decisão, seguindo um caminho que a gente sabe que aquilo vai dar problema. Já está prevendo até os percalços que ele vai enfrentar. Profissionalmente também, às vezes a gente está produzindo um filme ou uma campanha de comunicação e uma pessoa fala, eu quero seguir esse caminho, esse procedimento, e você que já passou por aquilo fala, não faz isso, porque você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Porque já passou, acaba que a gente tem uma visão maior. Ou outras pessoas têm uma visão maior sobre aquilo que a gente está fazendo e se propõem a nos ajudar. Mas isso só é possível a partir do momento que a gente abre o espaço para isso. E do ponto de vista espiritual, é realmente se concatenando psicoemocionalmente, espiritualmente, para que as reverberações dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos maduros, dos espíritos puros, dos bons espíritos, possam chegar até nós, dentro de uma lógica de uma aplicação mais prática e contextualizando nesse momento que a gente está vivendo, porque nesse momento realmente é mais dificultoso, pelo cenário que a gente está passando, pela prova coletiva que a gente está passando. Porque muitas vezes, quando no cenário geral sempre tem problemas, mas não é algo tão grave quanto a gente está vivendo, e a gente tem um problema individual, a gente tem uma disponibilidade maior até de pessoas que podem nos ajudar, porque tem pessoas que estão passando problemas, outras não, ou problemas menores, mas quando o cenário está calamitoso, como é o cenário que a gente está vivendo agora, a disponibilidade de pessoas que estão realmente equilibradas para nos dar um apoio, ela diminui. E às vezes é até uma forma de egoísmo, a gente se sente muitas vezes assim de pedir ajuda para determinada pessoa e levar um problema para quem já está enfrentando problemas incríveis, muito grandes. E isso vale também para o mundo espiritual, que nesse momento certamente está tendo bastante trabalho com a gente. Com as reações de cada grupo de pessoas, quantos milhões de pessoas não estão nem aí para o momento que a gente está vivendo, não só em termos de não infectar ou se infectar, e é bastante irônico, porque uma das frases mais bonitas que eu vi no início dessa pandemia, um meme que estava assim na internet, instrução geral, não é sobre não pegar, é sobre não passar. Se você pensa no que a gente está vivendo agora, no Covid, no não passar, automaticamente você está se protegendo. Se paramentar para sair na rua, toma cuidado no sentido de você não passar. Se eu tocar em alguém, eu não quero que a minha mão esteja infectada. Se eu espirrar, eu não quero que esse ar vá para o outro. Do não passar, automaticamente a gente acaba também se protegendo. Um momento de interdependência muito forte que a gente está passando. E que a espiritualidade nos vem alertando já há algum tempo de várias formas. E o mais bonito é que, não de forma alarmista, não me lembro de ter ouvido nenhum irmão, nenhum orador espírita nos alertar sobre isso de forma alarmista. Mas
de forma sempre serena, a nos preparar. Porque quando a gente está sentindo aquela reverberação de angústia o tempo inteiro, então aqueles irmãos só... alguma coisa vai acontecer, mas nunca tem serenidade, nunca nos passa força. Que tipo de reverberação é essa? Que tipo de comunicação é essa que a gente está recebendo? Que tipo de influência espiritual é essa? Será que espíritos evoluídos, eles vão nos ajudar a prever, a ter algum tipo de premonição de maneira tão angustiante? Porque isso não nos fortalece para ter que lidar com a situação, porque tem que lidar com a situação. Ou espíritos evoluídos, eles se aproximam de nós para até nos fazer entender que se aproxima um momento difícil, que já estamos em um momento difícil, mas de forma a nos fortalecer para lidar com aquela situação. E não só para nós mesmos, como para o coletivo. O que é uma grande lição, e não foi um, nem foi dois, nem foi três, parece pegando assim no YouTube, na internet, de irmãos nossos em casas espíritas, nos colocando que é uma questão coletiva, de interdependência. Não é uma questão individual. Não vai ter solução pelo individual, nem tão cedo. Nós vamos ter que reaprender, porque somos seres de sociedade. A lei de sociedade, ela está aí. Ela é muito bem colocada para quem estuda a doutrina espírita. E isso vem sendo colocado para a gente de maneira a nos preparar e nos fortalecer. Então, num sentido mais geral, uma reflexão sobre esse capítulo do Livro dos Espíritos é como ele nos dá de forma bastante direta o caminho, a postura que devemos adotar para buscar receber as orientações dos nossos espíritos, irmãos, protetores, para lidar com esse momento, para nos educarmos, né? E para buscarmos nos higienizar psicoemocionalmente, para não temermos a morte, e para sermos simpáticos ao sofrimento dos nossos outros irmãos e tomarmos cuidado com as reações coletivas irracionais que são muito comuns nesses momentos, né? Que é o caso dos possessos, dos convulsionais, né? Vai um, entra naquele estado, os outros entram também, quando vê, tá todo mundo naquele estado de confusão mental que não acha solução, que piora a sensação, piora o estado o estado espiritual, o estado mental, um frenesi coletivo. E se a gente der brecha, a gente também entra nesse frenesi coletivo, que não nos ajuda em nada e não ajuda quem está em volta. Tudo em nós está interligado, né? Hoje sabemos, a ciência nos coloca, e a doutrina espírita também nos coloca isso de maneira muito clara. O nosso corpo, físico, ele está o tempo inteiro recebendo reverberações do nosso estado mental, do nosso estado espiritual. Então, no momento que a gente entra num estado de muita angústia coletiva, de muito medo, histeria coletiva, a gente também está agredindo o nosso perispírito, está agredindo o nosso corpo físico. E essas influências do mundo espiritual, dos espíritos sobre o nosso pensamento, elas são de extrema importância. É natural que nós aqui passemos por altos e baixos nessas relações, nesse diálogo, digamos assim, constante com o mundo espiritual. Mas é importante que nos mantenhamos sempre alertas para sintonizar, grosso modo, para sintonizar com os espíritos mais evoluídos, porque vai ser a partir dessas orientações que a gente vai conseguir atravessar esse momento, tanto individual, e eu gosto sempre de frisar, coletivamente, porque todo momento aqui, e mesmo no mundo espiritual, é um momento coletivo. Nós não somos seres que vivemos só e isolados. A doutrina espírita, inclusive, nos coloca isso, que nos isolarmos, achamos que estamos isolados do todo para achar que vamos fugir de todos os problemas, é um erro, porque nos tira a oportunidade da lei de sociedade, do aprendizado, de testar a nossa forma de lidar com as situações, com as dificuldades,
de testar a capacidade de perdão, do auto-perdão, a capacidade de exercitar o nosso livre-arbítrio em relação. E também está aplicada ali a lei da destruição, não é o foco de hoje, mas também a lei da destruição, que nos coloca que é preciso destruir muitas vezes aquilo que está para dar surgimento a algo novo. Então, o mundo que a gente vivia antes acabou. Não vai ser mais o mesmo, nunca mais. E aí cabe a nós agora coletivamente entender qual é o mundo novo que a gente vai construir a partir desse momento. Né? Eu acredito que seja a maior prova coletiva e nos une a todos. Né? Acredito que em 1915 não tinha ninguém adulto aqui, tinha. Então, o último momento parecido como esse na humanidade foi em 1915. Então, une a todos nós, porque em todos nós tenhamos aqui de 1 a 100 anos. É a maior prova coletiva que a humanidade já passou, incluindo até mesmo as grandes guerras, né? A Grande Guerra, por exemplo, de 1945. Um momento muito difícil. Há países colocando, nós já perdemos mais gente do que perdemos na Segunda Guerra Mundial. Assim, é um momento de muita gravidade e que as comunicações e as interferências do mundo espiritual, elas são de extrema importância e todos nós precisamos nos afinarmos com as boas orientações, de acordo com as nossas possibilidades, claro, né? Com aquilo que a gente consegue. Somos humanos, estamos encarnados, temos nossas limitações, né? Mas é a direção, né? Bora seguir na direção. O negócio é não perder a direção. A velocidade, com o tempo, se ajusta, mas a direção é que é importante a gente manter, né? A nossa orbiportus ali, o nosso foco na nossa estrela que nos guia. Hoje, as questões, né, do capítulo 9, a gente tem aqui dando continuidade, a questão é o 503 até 509. E aí, como a gente faz na quarta-feira, a gente lê e a gente abre para as contribuições. Luiz, você quer ler a 503? Luiz? Oi. Oi, você quer ler a 503? Vamos lá, 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe. Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade. Compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, tem uma passagem nesse capítulo que ele faz uma comparação entre essa proteção espiritual dos nossos espíritos protetores, que ela é maior até do que a relação de pai e filho, porque, nesse sentido, os espíritos protetores sabem, estão mais conscientes de toda a caminhada. É uma visão mais ampla do que a gente consegue ter. E é por isso que estão responsáveis por nos orientar. Porque tem essa visão mais ampla. Então sofre, né? Ficam compungidos com as nossas dores, com os passos errados que tomamos, e somos seres errantes, então erramos. E muitas vezes nos arrependemos, né? Às vezes a gente não tem maturidade para se arrepender, mas muitas vezes a gente se arrepende. Arrependimento não é culpa, culpa paralisa. Arrependimento não deveria ter feito aquilo, poder refletir sobre aquele erro, tirar a lição daquilo para dar um salto adiante. Não é ficar paralisado na culpa, mas ter consciência do que errou, no que foi incoerente. Alguém quer fazer alguma contribuição? Alguém quer falar? Helder,
Eu entendo também que esse espírito protetor, né, ele provavelmente ele está acima, né, do que o seu protegido, assim, né, moralmente, né, falando. Então, ele sabe, como a gente estudou nas lições passadas também, que essa é uma condição necessária para a evolução, né, do espírito. Então, ele sabe que isso vai passar, né? Então, ele não vai ter essa angústia que fala aqui, né, essa aflição, porque ele sabe que é necessário né, que o protegido dele passa por isso, está seguindo esse caminho, mas que ele não vai ficar nesse caminho para sempre, né? Porque nós fomos criados para evoluir, né? É assim que eu entendo. É uma visão mais ampla, né? Até ali em cima na montanha, está olhando, tem uma visão maior do que a humanidade já passou e vai ter que passar. Podemos seguir para 504? Quer ler, Luiz? Ou alguém mais quer ler? Posso ler. Então, 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Aí tem a letra A, né? Como então o podemos invocar se o não conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo e com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. a gente, quando está encarnado, ganha um nome, né? Eu estou Helder aqui nessa encarnação, mas quando eu desencarnar, esse registro Helder, essa configuração física, ela deixa de existir e esse nome existiu aqui, no mundo espiritual. Posso lembrar que aqui na Terra eu fui Helder, mas eu fui das outras vidas anteriores. Não é? Então, a intenção. Muitas vezes você vai chamar o nome de um espírito que te inspira um sentimento tão bom, que te equilibra tanto, que facilita realmente, né, pelos fluidos a comunicação com espíritos superiores que estão na mesma vibração, que são da mesma falange, que são da mesma, a grossíssimo modo, mesmo grupo, né? Fora das limitações da matéria, as comunicações se dão de forma mais fluida, muito além do que a gente pode até imaginar encarnado aqui. Alguém quer comentar? E o amor falar com grande emoção. Não? Então vou passar a Rose. Você está com o livro aí? Você quer ler? Eu sei que você gosta de ler. Tá, vou ler aqueles 5, né? O que é 5? Tô. Tá me ouvindo? Sim. Tá. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um de vós inspire confiança. Um de vós inspire confiança. Quando não podes cumprir uma missão pessoalmente, envias vós mesmo o outro que age em vosso nome. Continua? Então, foi o que... Alguém tem algum comentário a fazer? Quem tiver... É exatamente isso, né? Já está bem autoexplicativo aí, mas essa questão do nome, pouco importa para eles. Às vezes a gente fala, né? A gente clama em momentos de dificuldade, né, para o Dr. Bezerra de Menezes, mas é a falange de espíritos que trabalham, né, junto a ele, né, subordinados a eles ou junto com eles, que vem em nosso socorro, né? Então, essa questão do nome aí, para a gente é muito importante aqui enquanto encarnado. Mas o que importa é a energia do nosso pensamento, né?
E eles que estão, né, na erraticidade, né, e são espíritos superiores a gente, eles sabem das nossas necessidades, né? Sabe aquilo que a gente está precisando naquele momento, então eles vão encaminhar a ajuda, né, que a gente precisa, óbvio, né, de acordo com o nosso merecimento também. Então o nome pouco importa, né, na verdade. E lembrar, né, como foi colocado aqui em questões anteriores, até mesmo aqui do capítulo 9, o merecimento no sentido também da gente, a grossíssimo modo, dar ouvidos, porque os nossos espíritos protetores, os nossos irmãos de bondade, eles estão nos orientam, mas se a gente começa a dar ouvido, né, se sintoniza com espíritos que não são amadurecidos, né, que não estão maduros, que nos orientam para o mal, ele vai deixar, porque é o nosso livre-arbítrio. A gente vai precisar aprender aquilo dali para a gente tomar consciência, para cair a nossa ficha, né? Opa, eu estou indo num caminho que não é por aqui, eu estou alimentando sentimentos, pensamentos que não é por aqui. Quem tem a mente acelerada, isso é muitas vezes complicado, porque acho que essa mente acelerada vem muitos pensamentos, né? Sai um pensamento, vem um pensamento ruim, ainda mais em tempos de computador, você abre 200 abas na tela do computador, então numa tem um texto bonito, filosófico, interessantíssimo, você está ali, mas aí pipoca na tela uma notícia que te gera irritação, sabe? Ou um e-mail de cobrança, ou um problema do trabalho, não está nem a tua hora de trabalhar, mas hoje em dia o horário mesmo de internet é um horário fora do horário do relógio. Né? Quem aqui está trabalhando de casa, né, remotamente, já deve ter percebido isso. Às vezes pipoca 10h30 da noite uma dúvida de um colega que está lá no plantão, e às vezes nem culpa da pessoa, porque no fluxo mesmo, e você vai mudando de sintonia psicoemocional muito rápido. A velocidade é muito grande. Esse é um desafio dos nossos tempos, né? Para manutenção da nossa. Por isso que a prece é muito importante, como colocado aqui também, porque também é um momento que você dá aquela alinhada. Porque a gente se perde no meio do dia, muitas vezes. Os estímulos são muitos. Então, ter o hábito da prece, ele é bom porque ele vai pautando o dia e muitas vezes a prece por socorro. Eu já levei muita bronca por isso. Eu não tinha tanto hábito de fazer a prece de socorro no sentido de estar ali naquele momento, e tipo assim, eu vou sair daqui ali no cantinho, vou dar uma apaziguada, que é uma saída, e é a grande saída, mas muitas vezes a gente não pega aquela oportunidade que está o tempo inteiro nas nossas mãos. Se não pega, não aproveita. É bem óbvio, não é uma coisa muito assim... e lógica, é bem racional mesmo. Assim, eu acredito muito nessa virtude da doutrina espírita, porque ela nos leva muitas vezes para aspectos práticos. Apesar de ser difícil colocar tudo em prática, é profunda a reforma, é demorada, mas em muitos aspectos também é bem prática. E deixa bem claro. Prece, que é o que muitas vezes muitos de nós esquecemos, né, de dar um estalo. Ficou confuso, deu angústia demais, está perdendo o controle, prece. Um segundo que seja. E a prece não precisa ser com palavras necessariamente, né? Às vezes a prece é o silêncio e a mudança de intenção do pensamento. Só isso já muda o estado vibracional. Né? E muitas vezes, particularmente, me questionam, falando, poxa, né? Você sabia exatamente o que fazer. Aí ficou um tempão e agora... parece besteira, mas é um negócio que está aqui o tempo inteiro, é por isso que o estudo constante e a troca constante, ela é importante, porque ela está o tempo inteiro tá aqui, ó, é igual o sol, tô aqui, até de noite o sol tá ali, ele tá na outra face, mas a luz não acaba de ver nunca, né? Fica mais escuro, mas não acaba de ver, tá sempre ali pra gente. Mais alguém quer comentar? Oi, Helder? Oi, sim, Ana. Boa noite. Eu citei até esse exemplo outras vezes, né? Que a minha mãe era de Umbanda, certa vez, ela recebeu, quando foi preto velho, ela recebeu preto velho. Como era de costume, eu sempre fiquei observando, muito curioso na época, e sempre. Aí ele foi embora e ela chegou para mim e falou assim, estranho,
não foi o velho, o que trabalha comigo, que veio hoje. Eu falei, ué, para mim foi a mesma coisa. Ela, não foi. E uma outra sessão, ele veio novamente. Eu tive lá para tomar a benção, como eu sempre fazia, e perguntei, levantei a indagação. O senhor não veio na última sessão, não foi outro? Aí ele olhou para mim, riu, ele, por que você quer saber? Eu, não, só curiosidade, porque... Aí ele falou assim, que chama de aparelho, né? Meu aparelho falou com você, né? Falou com você, né, Tiago? Falou assim. Então, não fui eu mesmo, não. Não é só eu que venho, não, porque às vezes eu tenho outra coisa para fazer. Aí eu, tá. E lendo essa questão, é realmente isso, porque nós nos apegamos a nomes, né? Até o próprio André Luiz, né? Nós sabemos que o espírito não se chama André Luiz, ele pegou esse nome, né? E tantos outros espíritos, numa sala de aula mesmo, quantas pessoas há com o nosso nome? Grita hoje o nome Leonardo na rua e 40 olham, praticamente. Na sala de concurso público chama Leonardo. Quem? Qual dos Leonardos ali que vai prestar a prova? Então, assim, existem vários espíritos, né, que eles tomam, às vezes, do mesmo nome, porque, às vezes, nós sintonizamos mais fácil, né? Nós vibramos mais fácil quando escutamos até um nome e, tomando esse nome emprestado, talvez nós, ainda inferiores, temos mais credibilidade ou não. E eu acredito, assim, que em níveis mais superiores, né, nós nos reconheceremos por essência, né? A gente já faz mais ou menos isso, né? A gente já tem essa ainda ideal muito rudimentar, a gente já tem esse reconhecimento do outro, né? Às vezes tá chegando uma pessoa, você já até sabe, assim, sente algo bom ou algo não muito bom, né, por ser simpático ou não ser simpático ao seu espírito. A gente já tem meio que essa sintonia, né, vibratória e um nível ainda experimental, né, evolutivo. Sim. Rose, quer ler 506? Aí também é 507. Tá. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conhecis antes de encarnar. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concebida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Sim, então como a Santal colocou mais lá atrás, né? Existe uma superioridade moral, uma superioridade, né, do espírito que protege em relação ao protegido, porque é o que faz sentido, né? Quem vai nos orientar precisa ter um grau de maturidade maior para nos orientar. Se a gente for orientado porque tem menos experiência, menos maturidade, fica ruim, né? A orientação para melhorar. Eu quero aprender a dirigir, pegar alguém que não sabe dirigir ou que gosta de dirigir de maneira muito perigosa, vai ficar ruim, né? Para assumir a direção no sentido não total, mas no sentido de nos orientar, de nos apontar os caminhos, precisa que sejam espíritos que são evoluídos. E, obviamente, existem outros espíritos, né, que também vão orientando. É interessante essa 506, né? Pode ser um espírito também conhecido de antes e após realmente também o desencarne, né? O espírito acompanhar o nascimento e depois do desencarne ainda continuar acompanhando, né? Isso tudo depende de um planejamento, né, espiritual que é feito e da necessidade, né? Luiz, você quer ler então a 508 e a 509? Aí a gente fecha e abre para os comentários finais. 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger
os que lhes são raros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores. E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por nós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, assim, até quem nos orienta também, né, é um espírito que tem ascendência moral sobre nós, no sentido de ser mais evoluído, mais maduro, mas, ao mesmo tempo, é um espírito em evolução. Tanto que o fato, né, de um espírito nos orientar, de ser um espírito protetor, os espíritos que nos orientam, eles também se elevam, né, na sua escala evolutiva por nos orientarem. Isso se dá em níveis. Né? A gente estuda aqui também na doutrina espírita a classe dos espíritos e a gente sabe que existem, né, diversas classes de espírito de acordo com o nosso grau de evolução também e o nosso merecimento, que a gente vai receber as orientações que são necessárias. Alguém quer comentar? Essa última frase aqui, às vezes a gente se confunde um pouco, né? Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Sim, quando a gente coloca no mundo atual, às vezes a gente acha que tem tanta gente que está onde não merece. Mas aí, no nosso ponto de vista, né? No nosso ponto de vista, às vezes eu me questiono muito, né? Muitas vezes viajando, conversando com pessoas, aí eu olho assim, meu Deus do céu, essa criatura é juiz. Mas tem aquela também, Deus não coloca fardos pesados em homens. Você fica assim, como que pode, sabe? Como é que pode? Quando você lê determinadas notícias, por exemplo, você vê o quão difícil é, por exemplo, você passar numa prova do Itamaraty, por exemplo, grau de conhecimento, de inter-relação de conhecimentos que você tem que fazer, a frieza que você tem que ter na hora de fazer uma prova longa, 3 baterias de prova, longuíssimas. Aí vem... Helder, só um detalhe aí, né, em cima dessa pergunta do Luiz aí. Existe o nosso livre-arbítrio individual, mas também existe o nosso livre-arbítrio coletivo. Sim. Então, no momento em que a gente, como sociedade, ou como, né, liderados, ou, né, eleitor, enfim, todas as possibilidades que a gente tem de manifestar o nosso pensamento, as nossas decisões, a gente vai arcar com a responsabilidade, né, com a consequência dessas decisões, do nosso livre-arbítrio individual e coletivo. Então, às vezes, quando a gente vê também, a gente acha que a pessoa está lá, que não merece estar naquela posição, pode ser também uma prova para aquela pessoa, né? Pode ser uma expiação, né? A gente sabe que a gente associa, às vezes, muito a questão do karma, né? E da expiação como assim, uma pobreza, uma coisa, mas às vezes, né, a gente sabe que a prova da riqueza, a prova do poder, às vezes é muito mais penosa
e difícil de superar do que da pobreza, né, do que de uma condição até de doença física, enfim. E, às vezes as coisas para a gente, a nossa visão aqui é uma visão muito segmentada, né? A gente consegue enxergar só um pedaço. A nossa visão é encarnacionista. Exatamente. E aí a gente olha também de um determinado ponto de vista, né? Porque a gente as pessoas, tudo que a gente faz, a gente sabe que fez e sabe que vai ter consequência. Né? Então, muitas vezes a gente olha assim uma vitória de pirro, digamos, uma vitória que não é realmente uma vitória, que foi conseguida de maneira escusa, e quem está olhando de fora está vendo aquela pessoa, aquele grupo se locupletando daquelas alegrias, que eles sabem que não são deles. Né? Não vou aqui citar um nome, mas tem um caso nacional de procuradoria que ficou famoso, que a pessoa entrou, não foi o único, porque a família era judiciária, e vai, volta e vem, entrou de maneira irregular, e aí teoria do fato consumado, e está lá. É um ótimo salário, está tomando decisão. A sociedade é o questão do livre-arbítrio coletivo. Se a sociedade permitiu que isso acontecesse também, é algo que a gente coletivamente tem que repensar, né? Mas também essa pessoa e essas pessoas sabem que aquela vitória não é delas e em algum momento as consequências desses atos aparecerão. Pode ter sido uma prova, eu vou te dar a chance de você pegar um prêmio que não é seu, só para ver o que você vai fazer. Aí você vai lá e pega. Para quem está olhando de fora, tem alguma coisa errada, né? Você percebe que não está batendo, sabe? No fundo, você sente que aquela pessoa não é merecedora daquilo, que o comportamento, as falas, tudo não bate com a liturgia do cargo, que não é possível que uma pessoa como aquela estaria preparada para assumir aquilo, mas se pegou um atalho, digamos assim, para usar palavras leves, está lá. É uma consequência das nossas escolhas coletivas como sociedade abrir essas brechas para que essas pessoas... E também o livre-arbítrio dessas pessoas de escolher ou não fingir uma vitória que não é delas, mas todos nós sabemos que a consequência também é dela. Então, mas do ponto de vista espiritual, a espiritualidade vai dar para o espírito aquela missão que ele pode. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, aquela missão ou aquela necessidade, aquela aprovação, ainda que muitas vezes a gente se sinta desamparado, se sinta triste, né, se sinta revoltado, mas quando a gente realmente para refletir novamente, puxa a prece, ou pensa, ou conversa, alguém que vem, alguém que ama a gente que vive conversa, sempre bota a gente no estado de lucidez e coloca que nada está fora, que tudo tem consequência e tem o seu porquê. Né? E existe um espaço de livre-arbítrio, nosso individual e coletivo, para lidar com essas questões que são mais complexas. É mais difícil para entender isso quando a gente tem uma visão excessivamente dogmática das coisas, mas a doutrina espírita nos dá uma luz sobre isso que nos deixa de maneira clara. Agora, quando a gente acha isso, é o nosso ponto de vista daqui. Tá? Estou olhando daqui, mas o cenário como um todo explica. À medida que a gente vai tendo uma visão maior, isso vai ficando mais claro para a gente. Bom, eu acho que o nosso tempo aqui, até aqui 19. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a oportunidade de hoje mais uma vez. Espero sempre da próxima poder oferecer algo melhor, mas é sempre positivo, é sempre uma alegria, um ganho muito grande ter a oportunidade de conduzir o estudo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Helder. Muito bom. Bom, gratidão, pessoal, Helder. Luiz, Rose, obrigado aí pela leitura. Pedir aí ao nosso irmão Léo, né, se ele puder, para ele fazer a nossa oração aí de encerramento. Posso sim. Vamos elevar nossos pensamentos depois desse estudo ótimo, maravilhoso. Graças a Deus, meus irmãos. Graças ao Pai pelo dia de hoje. Graças ao Cristo, nosso Mestre, nossos espíritos, amigos, protetores, tanto mencionados nesses estudos. Pedimos a paz, mas não a paz que o mundo nos dá. Pedimos a paz que o Mestre teve para conduzir o Evangelho de forma tão primorosa quando caminhou pela terra. Pedimos a paz não para obter apenas gozos terrestres, mas a paz que possamos
cooperar verdadeiramente com o Evangelho, que possamos distribuir aos irmãos que tanto necessitam nesse momento de transformação íntima, nesse momento de transformação da Terra, em um mundo melhor, em um mundo mais caridoso, em um mundo mais amoroso, em um mundo em que os irmãos se olharão como iguais. Que possamos, nesse momento, nos equilibrar emocionalmente, fisicamente, para levarmos o Evangelho aos irmãos que necessitam, nunca perdendo o equilíbrio, nunca perdendo a paz, nunca sendo contundente nas palavras, mas aprendendo a cada dia com o amor que emana desses irmãos que tanto querem o nosso bem, que tanto velam por nós, que nos aplaudem em nossas vitórias, que sofrem nossas tristezas, que estão do nosso lado, nesse mesmo passo, nesse mesmo trabalho, nesse mesmo caminhar, porque todos nós sempre cooperaremos para a nossa evolução em direção ao Pai, em direção aos Páramos Celestes. Que todos nós hoje e sempre possamos ficar com a paz dos planos superiores. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Helder, gratidão, muito bom, excelente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até sexta-feira agora. Até sexta-feira. Grande beijo, abraço apertado. Santinha está aqui mandando beijinhos e abraços. Tchau, dona Santinha. Cuidem. Oi, boa noite. Boa noite, Lucinha. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite para todos. Grande beijo e saindo.